Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e hoje a gente vai falar de um assunto que está bem em alta hoje e é um assunto que afeta exclusivamente a carteira Brasil, mesmo não sendo do Brasil. A gente vai falar da inflação nos Estados Unidos. Então roda a vinheta. Então antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal. Deixa aquele like, lembrando que a gente está fazendo vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira às 19 horas, então também já põe o sininho aí para não esquecer de nenhum vídeo. Então agora vamos pro vídeo. Então se você é iniciante aí no mercado, creio que você esteja meio confuso com o que é de fato inflação. Ela é realmente muito difícil de entender, mas ao mesmo tempo muito fácil. Mas a gente vai começar aí com a versão mais simples. Basicamente, a inflação é quando os preços sobem amplamente. E esse amplamente é muito importante. Basicamente, o preço dos produtos pode flutuar de acordo com o gosto das pessoas. Vamos pensar que alguém faz um TikTok falando de couve de Bruxelas. Aí, boom! Todo mundo quer comprar couve de Bruxelas e automaticamente o preço sobe. Enquanto isso, os vendedores de couve-flor e de outros vegetais da moda do ciclo passado estão basicamente dando os produtos, porque ninguém quer comprar. Então é isso que acontece com a inflação. E enquanto isso, outros vendedores que vendem couve-flor, que vendem outros vegetais que foram muito bons no ano passado, basicamente estão dando os seus produtos. Que essas flutuações do mercado são constantes. Mas a inflação ocorre quando o preço médio de praticamente tudo que os consumidores compram sobe. Então a gente pode citar alimentos, casa, brinquedos, comida, entre outros. E para pagar essas necessidades, também os salários têm que aumentar. E nesse quadrinho eu botei a inflação nos Estados Unidos. Não é uma coisa ruim aí, nos últimos 40 anos a inflação foi bem tranquila nos Estados Unidos, principalmente no último século. Só que a gente vai ver aí, nesse último ano, a inflação chegou a 7,5%. Então, bem alta e bem acima da média. Mas a economia aí dos Estados Unidos é bem lubrificada e voltada realmente ao consumidor, com preços em alta até cerca de 2% ao ano, se bastante. Então, ela era bem controlada. Claro que o preço de algumas coisas, como moradia e saúde, disparou, ficou muito acima da média aí dos Estados Unidos. Mas outras coisas como TV e computadores ficaram mais baratos lá. Então a média de todas as coisas combinadas nos Estados Unidos tem sido estável. Tudo bem, agora a gente vai voltar para o hoje. Por que a inflação está em todos os noticiários? Por que falam muito da inflação aí nos Estados Unidos? Quando a inflação aí se torna algo que está na boca do povo, a gente ouve, economista falando em superaquecimento da economia, a gente ouve muito em noticiário, é quando a inflação realmente está muito acima da média. Por várias razões, principalmente a questão da pandemia, a gente vê a nossa economia global em ebulição. Ebulição a gente diz que é realmente esse superaquecimento. Os economistas usam dois indicadores principais para rastrear a inflação nos Estados Unidos. E se a gente for olhar, os dois indicadores estão na máxima de 4 décadas atualmente. A inflação, que é o índice de preço ao consumidor, de outubro é a maior desde 1990, chegou a 6,2%. E muito aqui da economia se junta com a psicologia. A gente tem aquilo que falam que é a economia comportamental. Então a gente olha muito isso dentro da inflação. É uma profecia autorrealizável, que a gente chama. Quando os preços sobem aí por um longo período, os consumidores também tentam antecipar esse aumento de preços. Você comprará mais mercadorias se você acha que o preço amanhã vai estar mais alto. E isso tem o efeito de aumentar a demanda. E isso faz com que os preços subam ainda mais e assim por diante. E aí as coisas podem ficar realmente mais complicadas para o Fed, que o principal ponto dele é segurar essa oferta monetária e realmente segurar a inflação nos Estados Unidos. E agora a grande pergunta é como que chegou nesse ponto? E a grande culpada é a pandemia. Na primavera de 2020, era como o início ali da pandemia, né, do Covid-19, era como se basicamente desligasse o plug da tomada da economia. A gente não via mais pessoas em shoppings, não via mais pessoas em restaurantes, não tinha mais voos aéreos,
realmente estava muito complicado. Milhões de pessoas foram despedidas, basicamente porque negócios do dia para a noite desapareceram. Se a gente for ver nos Estados Unidos, a taxa de desemprego aumentou para 15%, estava em cerca de 13,5% aí em fevereiro de 2020. E para vocês terem uma ideia, foi a contração econômica mais acentuada já registrada. Ao mesmo tempo, o Fed implementou realmente muita injeção de dinheiro na economia. Então, realmente para movimentar o mercado de capitais. Foram bilhões, trilhões de dólares aí injetados na economia justamente para movimentar o mercado. E ao fazer isso, basicamente o banco evitou o colapso total da economia. Mas manter essas políticas realmente não é fácil. Se a gente for olhar nos últimos 20 meses, isso também alimentou muito a tal da inflação. E no início do verão de 2020, a demanda por bens de consumo aumentou e de forma muito rápida. E se a gente for lembrar, o Congresso e o presidente Biden, eles tinham aprovado um pacote de estímulos de 1,19 trilhões de dólares em março, que fez basicamente quem estava desempregado ficar com dinheiro, ganhar mais do que quem estava empregado. Isso não faz o menor sentido. E as pessoas basicamente começaram a fazer as compras normalmente. Então a economia foi de 0 a 100 muito rápido. E a gente sabe que a oferta não é tão rápida assim, então a oferta demorou bastante para chegar. Acontece que quando a gente tira a tomada da economia, a gente não vai botar a tomada e vai ligar e vai tudo voltar ao normal. Tem um tempo de maturação essa questão de voltar a economia como um todo, como estava antes do Covid. Então já estava bastante tempo se maturando, né, antes de 2020. Então é a mesma coisa, demora um tempo de maturação. Vamos pegar os carros, por exemplo. Quando estourou a pandemia, as fábricas automaticamente pararam de fabricar os carros. Eles fecharam justamente para mitigar perdas, né? Mas não muito tempo aí depois do fechamento das fábricas, já tiveram que reabrir porque a demanda por carros foi muito alta. Justamente porque pessoas não queriam pegar transporte público, fazer voos realmente para não ter contato com pessoas e gostariam de ter um carro. Então, justamente por essa segurança, a demanda por carros foi muito alta. E os economistas costumavam dizer que a inflação foi muito dinheiro perseguindo poucos bens, principalmente como casas, carros, bicicletas, enfim, entre outros que subiram muito o preço. E como a cadeia de suprimentos está envolvida em tudo isso? Bom, vamos voltar ao exemplo ali dos carros. Então a gente sabe que uma alta demanda e uma oferta limitada, os preços sobem. Mas uma alta demanda, mais uma oferta limitada, mais atrasos na produção, os preços sobem mais ainda. Todos os carros modernos que a gente sabe, eles têm muitas demandas por chips, por aparelhos tecnológicos diferentes. E a gente viu também na pandemia que teve um aumento em questão de TVs, eletrodomésticos, e por azar, os carros precisavam desses chips, então também atrasaram toda a produção por conta deles. E esse é apenas um exemplo que a gente tem de desconexão do abastecimento global aí de algum tipo de produto. E como carros novos estavam demorando muito para chegar, a gente viu que o carro usado teve uma disparada no preço. Isso, novamente, elevou a inflação geral. Em alguns casos, até o caso do nosso querido Roberto, ele consegue vender o carro dele hoje mais caro do que ele pagou há 2 anos atrás. E muitos de vocês aí devem ter feito a mesma coisa. Então isso é bizarro, nunca tinha acontecido isso. Mas agora vamos perguntar o que acontece agora. Eu já vou te explicar. Os preços e os salários devem continuar aumentando até final de 2022. É o que dizem autoridades aí e os economistas também. Os formuladores de políticas aí, líderes empresariais, estão tentando desobstruir esses gargalos aí da cadeia justamente para voltar a um ritmo pré-pandêmico, né? E é muito mais fácil a gente falar do que a gente fazer, né? Realmente a gente pode ter várias variantes, principalmente uma variante do coronavírus que venha a vir, algum desastre natural que possa ocorrer, que possa atrasar novamente aí esse ritmo. O Fed, por sua vez, já reconheceu aí que foi uma dor de cabeça imensa essa questão da inflação e já começou o processo de parar de comprar títulos. Porque lembrando, como ele compra títulos, ele está botando dinheiro na economia. Então o Fed está fazendo justamente o contrário, está parando de comprar esses títulos para não botar mais dinheiro na economia, tentar frear a inflação.
O nome desse feito é tapering. Isso vai ser feito pelo que eles comentaram até o final desse primeiro semestre de 2022. E quando a taxa de juros aumenta, o dinheiro fica mais caro para se emprestar, o que significa que vai ter menos dinheiro em circulação, tende, a significar uma inflação um pouco menor. E vai voltar ali aquela velha e agradável inflação um pouco mais lenta dentro dos Estados Unidos e realmente um clima pré-pandemia. E então, pessoal, é isso que pode acontecer na economia. Tentei trazer de forma bem detalhada. E a gente também pode olhar dentro da Bolsa dos Estados Unidos, o que ocorreu justamente por toda essa questão. O pessoal abriu o olho e viu que não é um mar de rosas, Então, a gente vai olhar dentro da Bolsa o S&P 500, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, teve uma queda de mais de 16%. E a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, teve uma queda de mais de 25%. Então, pessoal, é importante a gente entender isso, taxa de juros subindo, tem que aumentar o valuation das empresas, então tende a ficar mais cara, toda essa questão de dívidas, enfim. É importante a gente também entender isso, porque isso afeta também aqui o Brasil. Então, também afeta se você tem uma posição lá nos Estados Unidos. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter deixado bem claro isso, ter deixado bem claro também as perspectivas que a gente vê lá fora. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou, deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima.